Bem, pessoal, esse é nosso vídeo de continuação de receptor, né? Vai ser o vídeo 2, porque o vídeo 1, como eu estou gravando aqui em casa, eu já observei que o vídeo tem que ser gravado até 30 minutos. Então vai ficar assim desse jeito, eu gravo 30 minutos e se não der, eu divido a aula em mais de um vídeo, como está ocorrendo aqui. Bom, eu parei nesse probleminha que eu dei a curva de um receptor, né, que nós temos aqui o seguinte. Na curva do receptor, de cara, se você olhar, a DDP total mínima é a força eletromotriz. Então, parte da força contra-eletromotriz. Então, qual é a força contra-eletromotriz aqui? 200 volts. E à medida que a corrente vai aumentando, a DDP total nos terminais vai aumentando também. Aqui é o que eu quero. Contra-eletromotriz, opa, que já encontramos, né, de cara. Eu quero a resistência interna desse motor, desse receptor, e eu quero a energia elétrica em quilowatts-hora que ele consumiu, nesse caso, né, durante o seu funcionamento. Então vamos lá. Vamos encontrar agora a resistência interna. Eu vou utilizar a equação do receptor. DDP total, força contra eletromotriz, R' vezes I. Então, a DDP total é 300, a força eletromotriz é 200, mas a DDP total é 300 quando a corrente for 100. Então, 100 R', 300 menos 200, 100. E a resistência interna, 100 por 100, 1. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos agora encontrar a energia. Então, olha só que coisa interessante. Poxa, qual é a fórmula da energia? Está me fugindo da memória. Calma, pessoal. Primeiro é o seguinte. Você não vai mais esquecer, porque lembra das unidades, que significa. Quando você tem potência, a potência é dada em watts. E o watts é o mesmo que joule por segundo. Então, se você diz que um receptor tem uma potência de 60 watts, significa que ele está recebendo 60 watts a cada 1 segundo. Então, o que é que você vai fazer aí? Se a potência lhe dá a energia a cada 1 segundo, se for em watts, você multiplica pelo total de segundos e você encontra toda a energia elétrica em joule. Então, a energia elétrica em joule, o tempo é em segundo. E eu multiplico pela potência. Só que ele quer a energia em quilowatts-hora. Então significa o seguinte, se ele quer em quilowatts-hora, você multiplicou a potência em kilowatts pelo tempo em hora. Ok? O tempo em hora nós já temos. Falta agora a potência em quilowatts. Então, vou até colocar aqui. Como é que a gente encontra a energia em quilowatts-hora? A energia em quilowatts-hora é encontrado multiplicando a potência em quilowatts pelo tempo em hora. Então vamos encontrar a nossa potência. Essa potência é toda a potência mesmo que esse aparelho está usando, que é a potência total. E a potência total, na realidade, é DDP total, nesse caso, vezes corrente. Então vamos lá. Eu vou calcular. Esse quadro é pequenininho, né? Dá até pena. Então, vou calcular aqui. Potência total, DDP total, vezes corrente. A potência total. Nesse caso, a DDP total é 300, vezes a corrente, que é 100. Então, a potência total vai ser 30.000 watts. Mas essa potência ali, eu quero que seja em kilowatts. Então, kilowatts é 1000 watts, só é dividir por 1000. Então, você vai ter 30 kilowatts. Pronto. E agora, só é substituir aqui, ó. A energia elétrica em quilowatts-hora. São 30 kilowatts em 10 horas. Então, a energia elétrica vai ser 300 kilowatts-hora. Ok? Então tá aí o nosso probleminha resolvido.
Então nós encontramos eletromotriz, resistência interna e a energia elétrica. Beleza? Bom, vamos agora a nosso exemplo 4, que também vai ser baseado na curva do receptor. Tá certo? Vamos lá. Bom, pessoal, não sei se eu estou limpando ou sujando o quadro, mas digamos que eu apaguei. Vamos lá. É o seguinte, vamos agora à questão 4, ok? Você também tem uma curva do receptor que aparece. Né? Vou fazer esse eixo menos torto, né? Pronto. Então, DDP em volts, corrente em ampere. E aí nós temos esse gráfico aqui. O que é que eu quero nesse problema? Eu só quero a força contra a eletromotriz desse receptor. Bom, seria maravilhoso se ele já estivesse saindo aqui do eixo, né? Em que o valor já corresponde à força contra a eletromotriz, mas não é o que ocorre. Então, vamos observar o seguinte. Você tem aí dois pontos que indicam, né, qual o valor da DDP total para a corrente. Então, o que você vai fazer é o seguinte, ó, nós sabemos que DDP total é força. DDP total é força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. Então, nós vamos substituir esses valores. A DDP total é 48 contra a eletromotriz, resistência interna, mas é 48 quando a corrente for 9. E aí depois também substitui. A DDP total é 36 contra a eletromotriz, mais a resistência interna quando a corrente for 3. Aqui eu vou usar a força contra a eletromotriz, que vai ser igual a 48, passa negativo, menos 9 vezes a resistência interna. Aqui a força contra a eletromotriz é 36, menos 3 vezes a resistência interna. Então veja que essas duas expressões aqui, elas são iguais à força contra a eletromotriz. Então é igual a E'. Se essa é igual a E' e essa aqui também é igual a E', elas também são iguais. Então eu vou igualar. Então vai ficar 36 menos 3R' é igual a 48 menos 9R'. Passa positivo, 9R' menos 3R', 6R'. 48 menos 36 dá 12. Resistência interna, 12 por 6, 2 ohm. E agora vamos encontrar a força contra a eletromotriz. Aí você pode substituir em qualquer uma dessas, ok? Eu já tenho uma resistência interna, eu vou substituir nessa aqui. A força contra a eletromotriz vai ser igual a 36 menos 3. Qual é a resistência interna? 2. Então a força contra a eletromotriz, 36 menos 6, 30 volts. Ok? Então, tá aí a solução do nosso probleminha. Bom, então nós vimos a equação do receptor, curva do receptor, potências, rendimento. Vamos ver agora, para finalizar, essa formulazinha aqui, eu até apaguei, né? Passando por ela, que é a fórmula para você calcular a corrente quando você tem num circuito gerador, receptor. Agora, antes de nós fazermos um problema com essa fórmula direto, vamos ver como é que ela é encontrada, tá bom? Veja que nós, né? Porque o ideal é que você demonstre. Então, eu vou demonstrar, depois você faz o mesmo em casa. Então, vamos lá.
Então, agora eu tenho um circuito bacana, porque eu tenho um gerador, eu tinha antes receptor, e agora a nossa cereja aliás, tinha resistor, e agora a cereja do bolo, que é o receptor. Agora eu tenho os 3 elementos no circuito, ok? Então, com esses 3 elementos, nós vamos encontrar uma fórmula para chegar até a corrente que está saindo desse gerador. Lembrando que, se você observa no dia a dia, gerador é o que fornece energia, pode ser uma pilha, uma bateria, se for baseado em uma reação química, ou um dínamo, que é o que nós temos nas hidrelétricas, né? Naquela bicicleta elétrica, aquela luzinha piscando, ali o dínamo é um aparelho que transforma um movimento em energia elétrica, nesse caso o movimento dos pedais do ciclista. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos chegar à nossa formulazinha para demonstrar. E esse símbolo aqui é a letra grega sigma. Em matemática ele indica soma. Significa o seguinte: quando você tem gerador, você soma todas as forças eletromotrizes menos a soma de todas as forças, se tiver receptor, contra eletromotrizes. E aí você divide pela soma de todas as resistências. Resistência esse é resistência equivalente se for uma só, mas eu posso tirar essa resistência, né, e considerar que essa resistência, esse R maiúsculo, é a resistência, nesse caso, que está mesmo no resistor. Não é a resistência interna de gerador e receptor. Então, resistências do resistor, resistências internas, somo também com as resistências internas do gerador e somo com as resistências internas do receptor. Mas só uma coisa, e aí é muito bom, eu já vou colocar aqui, vou aumentar, aqui talvez eu não enxergue, soma as resistências no caso, resistor, gerador e receptor. Mas isso aqui você só pode somar as resistências, e é muito importante, se tiver em série, tá ok? Grava bem, porque eu vou colocar um probleminha que nós vamos ter que aplicar isso daí. Vai estar em paralelo, mas eu não somo resistência em paralelo. As resistências que eu somo é quando a associação é em série. Fica ligado. Bom, então vamos lá. A nossa fórmula. Que é o seguinte. Então, eu vou colocar aqui, primeiro, qual é o rei do circuito. O rei do circuito é o gerador. É ele que fornece a DDP, nesse caso, que faz a corrente percorrer o circuito. Então ele tem uma resistência interna, ele tem uma DDP interna, já fica com parte. E aqui, então aqui eu tenho o nosso gerador. E que pode ser uma pilha. E conectado a esse gerador, você vai ter um resistor e você vai ter um receptor, ok? Então vamos lá. Esse receptor, força contra eletromotriz, ele tem, contra eletromotriz, ele tem uma resistência interna. E aqui você tem um resistor. Então vamos lá. Associado a esse gerador, nós temos o nosso resistor e aqui o nosso receptor. Bom, observe que o receptor, na realidade, ele ganha uma DDP total nos seus terminais, que é o linha, que é dividido para a resistência interna e para a finalidade do funcionamento. A corrente aqui vai sair do polo positivo, o gerador, entra pelo polo, aqui eu vou colocar corretamente. Bom, agora sim. Por que agora está um receptor? Porque, veja, quando a corrente entra num receptor, ou um aparelho elétrico qualquer, ela entra com mais energia, ela entra pelo polo positivo e sai pelo negativo. No gerador, ela sai pelo positivo, né, e retorna pelo negativo. Então, o que é que acontece? Num gerador, nesse caso, sai com mais energia, positivo, e entra pelo negativo. No receptor, entra com mais energia, pelo positivo, e sai pelo negativo. Ok?
Então vamos lá. Então, basicamente é o seguinte. O que é que nós temos aqui agora? Então, essa corrente vem, entra pelo receptor, pelo aparelho, ele sai, depois passa por esse resistor. E a resistência no resistor é o R. Botei esse Rzinho aqui para indicar a DDP no resistor. O que é que acontece então agora é o seguinte. Vamos lá. Essa DDP total, na realidade, ela foi criada pelo gerador, mas o que acontece é que parte dela fica na resistência interna e a outra parte, nesse caso, é fornecida ao circuito, que é aquela DDP que eu chamo de U. Como aqui está? Que fica aqui, ó, nos terminais. Eu vou colocar os terminais aqui em cima, tá bom? Então aqui é a DDP nos terminais. Então, nos terminais da bateria, você tem essa DDP, ok? Que é a DDP nos terminais. Vou colocar aqui em cima. Então, o que é que ocorre aqui? Primeiro passo. A DDP total do gerador, uma parte vai para a resistência interna e outra vai para alimentar o circuito. Então, deixa eu colocar aqui da mesma cor, né? Vamos lá. Uma parte vai alimentar o circuito e a outra vai para a resistência interna. O que é que ocorre? Essa DDP nos terminais é a DDP que vai ali fornecida ao circuito. Esse U, na realidade, que ele está fornecendo, ele vai ser dividido por a DDP no receptor, uma parte vai ser fornecida ao receptor e outra aqui vai ser fornecido ao resistor. Então o que a gente observa aqui? Essa DDP total que ele fornece, ela vai ser, uma parte vai para o resistor, que é o e a outra parte vai para o receptor. Só que o que você observa, que esse, então já temos aqui, ó, força eletromotriz, DDP no resistor, a DDP total do receptor e a DDP da resistência interna. Só que essa DDP total do receptor, que ele ganha, ainda se divide em duas. Uma vai para o seu funcionamento, que é a conta eletromotriz, e a outra vai para a sua resistência interna. Então, no final, essa força contra eletromotriz vai ser o seguinte: DDP no resistor, você tem contra eletromotriz, DDP interna do receptor e também a DDP interna do gerador. Só que essas DDPs internas, ela é resistência interna vezes corrente. Então vai ficar assim, ó. O que é que vai acontecer? Toda DDP em um resistor, seja da resistência interna ou externa, é resistor vezes corrente. Então essa DDP nesse resistor, é resistor vezes corrente, mais força contra eletromotriz. Essa DDP, aí você tem duas DDPs aqui também. Uma foi para a resistência interna do gerador e outra do receptor. No receptor, ela é resistência interna vezes corrente do receptor. E no gerador, interno, gerador vezes I. Esse E', o que acontece aqui? Eu posso passar a força contra eletromotriz negativa. Aqui só tem I nesses restantes. Então, se eu colocar o I em evidência, fica resistência externa, resistência interna do receptor e resistência interna do gerador. E se eu isolar o I, está multiplicando, essa expressão dentro do parênteses, passa a dividir a soma de todas as resistências, e aqui em cima, eletromotriz menos contra eletromotriz. Tá parecendo, deu um pouquinho de trabalho? Faz em casa, tá bom? E principalmente entende, ok? Entende porque você não esquece mais. Só que essa fórmula aqui, que eu encontrei, ela é uma fórmula, quando eu tenho apenas um gerador e um receptor. E se eu tiver dois ou mais geradores, dois ou mais receptores, o que você vai fazer? Você vai, se tiver mais de um gerador, aí vem essa formulazinha. Soma todas as eletromotrizes dos geradores, menos, tem mais de um receptor, soma todas as forças contra eletromotrizes para diminuir. E embaixo, tudo que for resistência externa e interna, soma também para você efetuar essa divisão. Ok? Então tá aí a nossa formulazinha e vamos já para a prática. Vamos começar
com um probleminha aqui, que eu vou ler para vocês. Bom, vamos ver isso aqui. Pronto, tem aí, nós temos esse circuito. Bom, o que acontece nesse circuito? Com certeza, para ter circuito, para ter corrente, tem que ter gerador. Mas ali, um deles com certeza é gerador. Mas será que são dois geradores? Será que é um gerador e um receptor? Como é que você vai tirar essa dúvida cruel? Que é o seguinte, veja que na fórmula da corrente, né, você tem o que você diminui é a eletromotriz do gerador menos a contra-eletromotriz do receptor. Então veja bem, você tem que ter aí, nesse caso, a força eletromotriz que é positiva e diminuir dela as contra-eletromotrizes que estão no receptor. Então, se você vai diminuir, é a maior menos a menor. Agora vamos ver o seguinte, nesse caso, será que, como é que eu posso reconhecer? Eu sei que o maior é gerador, porque tem dois, tá bom? Então o que você vai fazer é o seguinte, se esse aqui é um gerador, eu sei que a corrente vai sair pelo polo positivo. Então aqui eu sei que esse com certeza é gerador. Agora eu vou ver se isso aqui é um gerador, porque se for um gerador, só tem força eletromotriz, você só vai somar. Se aquilo for receptor, aí você diminui. Como é que eu sei que é gerador? Porque observa, do gerador a corrente sai com mais energia pelo polo positivo, ele alimenta o circuito e entra pelo polo, nesse caso, negativo. Então qual é a dica? Gerador sai com mais energia, sai pelo polo positivo. Receptor sai pelo negativo. Então a corrente vem, bonitinha, aqui eu tenho uma corrente, e aí ela vem, chega até, vem pelo condutor, aqui tem um nó, ela se divide em duas partes, como os resistores são iguais, ela se divide em partes iguais, se junta, retorna, vem por aqui, e ela entra pelo positivo e sai pelo negativo. Então se está saindo pelo negativo, está saindo com menos energia, então ele tirou energia, então o receptor. Então, eu sei, nesse caso, que isso aqui é um receptor. Então, significa que isso aqui é eletromotriz e aqui é contra-eletromotriz. Agora, tudo bem, pessoal, você fez beleza, maravilhoso, mas o que você quer nesse problema? Nesse problema aqui, eu vou colocar um aparelho de medida, que é um amperímetro. O amperímetro vai medir a corrente que passa por ele. Então o amperímetro, na realidade, vai medir a corrente que vai passar, que está nesse fio. Então se eu encontrar a corrente, eu vou encontrar o amperímetro, ok? Então vamos lá. Um detalhe que eu coloquei logo aqui, que vocês não sei se perceberam. Para você utilizar essa fórmula, as resistências devem estar em quê? Em série. Então observe, aqui está em série, mas você tem aí em paralelo? Tem, esses 4 aqui. Então você tem que transformar em uma só, para que tudo fique só num fio, e aí sim, uma após a outra no mesmo fio, em série. Então você vai pegar essa daqui, ó, e vai transformar em uma só.
Mas aí é muito fácil, porque em paralelo, quando são iguais, você apenas divide pela quantidade. Então, se eu dividir 4, aparece 2 vezes, 4 por 2 dá 2. Beleza. E agora, vamos à nossa fórmula. Aí, beleza, o que eu vou fazer? Corrente vai ser igual a... Já foi pro beleléu aqui. Corrente. Então, qual é a formulazinha? Então, vou colocar aqui. Se tiver mais eletromotriz menos contra-eletromotriz. E aqui você vai somar todas as resistências, tanto interna quanto externa. Então, vamos lá. Isso aqui é se for gerador. Então, ó, gerador. 10. Menos. Tem receptor? 5. E aí nós vamos somar todas essas aqui agora que estão em série. 1,5, 3,5, 4,5, 5. Então a corrente vai ser 5 dividido por 5, 1 ampere. Olha que coisa fácil. Então a corrente, olha só que interessante, a corrente sai aqui com 1 ampere. Quando ela vai se dividir, se dividir para resistores iguais. Então aqui é 1 ampere, aqui se divide, 0,5 ampere, se junta 1 ampere de novo. Passa pelo amperímetro 1 ampere, que ele faz essa medida de 1 ampere, e retorna. Então a corrente que passa por ele é a corrente que ele mede. Então ele vai medir 1 ampere. Ok? Então resolvemos esse daqui, certo? E aí é o seguinte, só uma coisa importante para vocês, né? Quando você tem... tá terminando. Quando você tem vários receptores e vários geradores, você vai adotar um sentido para a corrente. Digamos que você fez aqui o cálculo e a corrente deu negativa. Pois corrente negativa significa que, observe que eu adotei a corrente nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Digamos que a corrente deu negativa, significa que o sentido dela não era esse. Ela está ao contrário. Então, tudo aquilo que era gerador, na realidade era receptor, e o que era receptor era gerador. Então, se por acaso você fizer a corrente da negativa, é porque você encontrou a corrente, mas você considerou ela no sentido contrário ao qual ela realmente está no circuito. Ok? Bem, pessoal, é o seguinte. Nós vamos terminar. Está finalizando. Então é o seguinte, eu vou finalizar esse vídeo aqui e explicando só uma coisinha para vocês, tá bom? Eu vou gravar outro vídeo com circuitos mais completos, tá bom? São as leis Kirchhoff, que são 3 leis para circuitos com gerador, receptor, eles vão ter várias malhas, mas vai ser um vídeo específico. Então por hoje nós vimos receptores, tá ok? Dá uma olhadinha nos exercícios, faz os exercícios, eu vou retornar com as leis de Kirchhoff, vou passar uma lista, e aí quando eu tiver em aula online, ao vivo, vocês me mandem as perguntas todas que vocês tiverem, tá bom? Então por hoje ficamos aqui, fiquem com Deus, tá bom?